Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de aulas sobre matemática com Python. E o tema desse vídeo aqui é funções trigonométricas. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo sobre esse tema. Lembrando que o tema funções de modo geral já foi abordado no playlist matemática com Python. E agora nós vamos trabalhar especificamente com o caso das trigonométricas para aqueles casos onde você quer um problema mais específico, que trabalhe só com esse tipo de função, tá certo? Nesse vídeo aqui nós veremos como calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente de um ângulo, além de ver a conversão graus radianos, que é uma conversão importante. Por quê? Porque o Python, assim como outras linguagens de programação, costumam, de modo geral, pelo menos a maioria delas, trabalhar com ângulos em radianos e não em graus. Então, se nossa entrada, por exemplo, está em graus, nós devemos, na verdade, convertê-la para radiano para então calcular o valor do seno, do cosseno e de uma tangente. Tá certo? Então, vamos direto ao PyCharm aqui. Vamos abrir aqui o nosso software. Então, nesse primeiro vídeo, a gente sempre tem um projetinho, depois a gente só vai acrescentando abas a esse projeto. Então, nós temos aqui a função trigonométrica. É o nome que eu vou dar para esse projeto. Então, ele abre essa aba My, com aquele programinha que vem pré-configurado no Python, aquele exemplinho. Nós vamos renomear aqui para função trigonométrica 1. Então, vou botar um título aqui, funções trigonométricas. Então, gente, como a gente vai trabalhar especificamente com esse tipo de função e não com outras funções, a gente pode importar somente elas da biblioteca Mat. Então, vamos botar só from Mat import. Lembrando que a biblioteca Mat foi comentada nos vídeos introdutórios. A gente também vem trabalhando com ela sempre. From Mat import sin, cos, tan, pi, ou seja, eu importei a função seno, cosseno, tangente, a constante pi. Por quê? Quando a gente trabalha com radianos, é muito comum a gente trabalhar com um ângulo, por exemplo, de 30 graus, que na verdade é o pi sobre 6. Lembrando que pi radianos é 180 graus. Então, pi sobre 6 vai ser o quê? 30 graus. Então, ao invés da gente colocar pi, que é 3,1415, dividir por 6 e digitar ele lá para calcular o seno, seria uma coisa muito impraticável, ou pelo menos nosso código ficaria pesado, a gente já importa a constante pi. E o comandinho de conversão, que é o radians, que na verdade é uma função que está aqui dentro da biblioteca ou do módulo Mat. Certo? Então, gente, vamos imaginar aqui, eu vou colocar aqui bem ressaltada a nossa entrada. Vou digitar assim xrad. Nesse caso aqui eu vou usar o pi sobre 6, que é, na verdade, 30 graus. Beleza? Então aqui eu vou botar assim um comentário, entrada em radianos. Beleza? Se você não lembra, eu coloquei aqui um documentozinho, peraí, com alguns valores, de seno, cosseno e tangente de pi sobre 6. Vou colocar aqui a título de comentário, tá certo? Então, o ângulo de 30 graus ele é equivalente a pi sobre 6 radianos. O seno de pi sobre 6, que é o seno de 30, é 0,5. O cosseno de pi sobre 6 é esse valor aqui, 0,866, 0,25 e tal, e por aí vai. E a tangente de pi sobre 6, ou de 30 graus, é esse valor aqui. Então eu usei uma calculadora para estar calculando esses caras e anotei esses valores aqui para a gente ter uma base de comparação, beleza? Para a gente ver que de fato está calculando o que a gente espera que calcule. Então eu vou colocar aqui na entrada em radianos, por quê? Porque as funções trigonométricas padrões trabalham, de modo geral, com entradas em radiano. E aí é o seguinte, eu vou criar aqui uma variável s para armazenar o valor do seno de xrad, da variável xrad. Vou criar uma variável c para avaliar o cosseno, ou, no caso, armazenar esse valor, e vou criar t igual a tan. O que você está notando aqui? Está curto o código, Normalmente a gente botava np.seno ou mets.seno, cosseno, e a gente não está fazendo isso. Por quê? Porque a gente, quando importa funções específicas, a gente não precisa botar o prefixo. Do jeito que ela está escrita aqui, ela fica aqui. Então eu não preciso mais do np.seno. Eu estou até melhorando um monte de programa que eu tinha, que antes eu usava isso, eu importava toda a biblioteca lá, ou chamava ela lá e eu tinha que botar o prefixo. Agora não precisa, porque eu estou chamando especificamente as funções que eu vou utilizar. Se eu não sei o que eu vou chamar, obviamente, como o pacote tem muita, a biblioteca tem muitas funções
funções, aí realmente não tem como eu colocar todas aqui em cima, tá certo? Mas, nesse caso aqui, como eu vou usar só essas três, eu vou chamar elas aqui, beleza? Então tá aqui, ó, x-rad π sobre 6, então ele entende esse π sobre 6 porque ele foi chamado aqui. Se eu não colocar isso aqui, daria erro, certo? Você pode compilar o código aí para você ver. Claro, calculei esses caras, agora eu quero exibir os valores deles, né? Então, para isso, a gente vai usar o print. Então, eu vou botar print S, né? Print C, print T. Então, vamos compilar aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem como resposta. 04999, aproximadamente 0,5, né? Aqui também aproximadamente o mesmo valor que deu aqui, com mais casas decimais, e aqui também o mesmo valor aqui, com mais casas decimais aqui. Aí você fala, pô, professor, mas eu queria que desse uma coisa mais, né? Por exemplo, aqui você achou com 9 casas decimais, né? 3, tá? 9. Queria que fosse com 9 casas decimais. Aí você pode usar um comando que a gente já falou aí na playlist, Matemática com Python, logo nos vídeos iniciais aí, sobre comandos de arredondamento, tá certo? Então você pode botar assim, ó, round, vírgula, S, e aqui o número de casas decimais. Se você quiser 9, você coloca, né, depois da vírgula 9, se você quiser 2, você coloca depois da vírgula 2 e por aí vai. Sim. Então vamos botar todos para 9 casas para a gente poder comparar ali com os valores. Tá certo? Então, basicamente os meus valores aqui deu uma pequena diferençazinha, porque instrumentos de cálculo diferentes geram valores diferentes. Vai acostumando, porque no computador as coisas não funcionam muito ideais, né, digamos assim. Lembrando que o computador, uma calculadora, ele faz arredondamentos, né, e aí ele acaba gerando pequenos erros. Então perceba que houve uma pequena diferençazinha aqui, mas numa casa decimal distante não vai implicar tanto num cálculo com esse valor. Então, gente, aqui eu coloquei minha entrada em radianos, tá certo? E se eu quisesse trabalhar, por exemplo, com a entrada em graus? Aí eu vou criar uma nova aba aqui para não embolar o meio de campo. Vamos lá, new, Python File, vamos chamar de função trigonométrica 2. Certo? Eu vou copiar basicamente esse mesmo código aqui, por isso que é bom você ter as abas, né? E agora, ao invés de eu botar xrad, eu vou botar assim xgr e vou botar aqui, claro, 30 graus, que é o valor de π sobre 6, quando você converte para graus. Agora, a minha entrada está em graus. O que acontece, gente, se eu compilar essa aba 2, ó? Xrad, vamos trocar aqui dentro, claro, né? Como minha entrada é... Quer dizer, eu posso até deixar xrad aqui. Só que o que acontece? Eu vou cometer um erro aqui, já programado, para a gente ver uma coisa interessante. Se eu já botasse minha entrada xgr, né? Pensando, poxa, eu botei aqui em grau 30, então ele vai calcular aqui em grau, né? Claro, os valores que a gente espera obter são esses mesmos aqui. Eu só estou mudando a forma da entrada, mas o valor em si de saída tem que ser o mesmo. Vou compilar aqui, ó. Mas você falou, professor, não deu meio, nem 0,86, né? Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Né? Ele entendeu isso aqui como 30 radianos e não 30 graus. Aí você pode fazer o seguinte, você bota aqui xgr e aqui você bota assim, ó, xrad vai ser radians xgr, ou seja, ele vai pegar esse valor aqui em graus, né, e vai converter para radianos. Aí aqui eu posso deixar o mesmo programa anterior, porque quem vai entrar aqui é o 30 graus convertido, ou seja, é o π sobre 6. Quando eu compilar aqui, ó, os mesmos valores obtidos, né, na aba passada, beleza? Então, tá aí, né, o seno, cosseno, tangente, π e radianos. Normalmente, gente, eu costumo calcular, né, usar programas do tipo input. Nesse caso, se você for usar o input, eu vou até botar aqui um comentário, isso aí vai estar depois, ó, caso utilize input, né, por exemplo, vamos pensar assim, ó, vou digitar na primeira aba, né, porque é lá que a gente começa, né, a gente normalmente trabalha em radiano, né, então, ó, vou botar aqui um comentário, caso utilize input, né, digite assim, vou explicar. Nesse caso aqui, o xrad, né, ele seria igual, aí eu vou botar assim, eval input, porque se eu não botar o eval, gente, o que acontece? Quando eu trabalhar com o valor π sobre 6, ele não vai entender que ele vai considerar um string. Então eu tenho que botar o eval aqui para ele calcular isso. Eval input, aí digite o valor
conselho importante, por quê? Porque, de modo geral, a gente costuma fazer, né? E aí você continua o código. Então, a sua entrada tem que ter o eval input para ele entender, explicar aqui como o quê? Como a constante π, né? E não como uma palavra, π/6. Né? É assim que ele pode entender se você não botar o eval. Aí você pode cometer o errinho para ver o que acontece, né? E aí você vai se lembrar do que eu estou falando. Beleza? Então é isso aí. Espero ter entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo.